Esta é graça. Olhe para Jesus abandonado. Olhe para o olhar dele. Eu amo essa olhos marejados, porque sempre que eu olho para o olhar de Jesus abandonado, é um olhar marejado de tanto amor. É como se fosse uma dor misturada com amor. É uma dor livre. É uma dor dada de graça. É o nosso Senhor. E quando a gente olha para esses olhos marejados, esses olhos lacrimejando de tanto amor, nós entendemos. Eu também preciso passar por esse holocausto. E aí eu levo isso para a minha vida fraterna. E entendo que amar aquele que é amável, até os pagãos. Os pagãos. Pagãos? Pagãos. Até os pagãos amam. Obrigada, mãe. Vou cortar essa parte do vídeo. Boa, ele sabe. Até os pagãos amam aquele que é amável. Qual é a vantagem? Aí a gente precisa entender. Eu vou amar na lógica. Aí a gente tem que decidir. Vou amar na lógica do homem, que é amar quando me é favorecido, que é amar quando me é cabível, que é amar quando me ama, ou eu vou amar pela radicalidade do Evangelho? Se for pela radicalidade do Evangelho, é necessário uma decisão e uma disposição. Acabou. O Evangelho nos diz que é preciso amar aquele que não é os inimigos, né? Que chama, que é aqueles que você não se identifica, que possuem feridas por trás. Mas eu decido por amar. É aí o mistério da vida fraterna. E quem me forma nesse amor é Jesus abandonado no carisma humano. Porque Jesus abandonado ama gratuitamente, porque Jesus abandonado ama sem esperar nada em troca, porque Jesus abandonado se encarna, mesmo aquele irmão cheio de pecados. Mas ele se encarna livremente. E você? E eu? Qual é a decisão? Qual é a decisão? É se decidir por viver uma vida comunitária em Cristo. Vejam como eles se amam. Ame ao próximo como a si mesmo, porque é isso. Ou não. Ou a santidade é só até aqui. Ou a santidade é só até onde você acha que é. É ir além. É ir até doer. Até doer. Quando doer, ir ainda além. Porque é a porta estreita. A porta larga leva para outro canto que eu não queria ir, não. Mas a porta estreita... Eu tive um dia uma visualização de uma porta estreita. E que a porta estreita, ela era cheia de galhos, assim, se você passasse em pé, você se feria toda. Mas se você se abaixasse e fosse passando mesmo, rastejando, você se feria menos. O entendimento que eu tive foi que a porta estreita é preciso passar humilde, pequena, pobre, querendo o último lugar. Se eu amar e me jogarem pedras, é querer, é dar a próxima é dar a outra face, é querer ainda mais amar, porque se esse irmão tá ferindo é porque a Maria, a história de vida dele deve ser muito pior que a minha. Eu quero amar para curar isso nele. Talvez não eu, mas aí eu assumo aquele irmão na minha vida de oração e rezo. Porque a salvação dele é a minha salvação. Porque ele é o meu irmão. Eu assumo ele como irmão. Nós na comunidade de vida, a nossa vida fraterna é muito mais forte, porque a gente mora juntas, né? Então é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo é um tesouro muito, muito, muito grande. Eu tenho que decidir até no bom dia que eu vou dar. Eu tenho que decidir até no jeito que eu vou dar meu bom dia. Porque se eu não acordar bem, eu posso dar um bom dia. Às vezes não posso nem dar bom dia. Eu posso acordar e às vezes eu faço isso. Acordar, vou pro banheiro, desço, fico ali no café da manhã. Mas aí eu tô errada. Eu sei que eu tô errada. Eu preciso, até no bom dia, me decidir firmemente por aquele bom dia pra minha irmã. Porque ela não merece o que eu tô dentro de mim. Ela não merece. Né? Às vezes você tá um pouco distante, às vezes não tá ali ideal, a vida de oração, você tá um pouco... E aí o meu bom dia tem que ser uma decisão. E até o bom dia dói, entendeu? Às vezes até um bom dia rindo dói. Bom dia!
Mas aí até o sorriso do bom dia vai puxando ali as outras coisas. E aí eu vou entendendo. E aí eu vou... Enfim. E a vida fraterna na comunidade de vida, ela é tão estreita, assim, de um jeito, que pra mim, pessoalmente, era bem mais. Eu me prendia muito a isso, sabe, Maria? Quando eu fui pra Natal, foi um rasgar, assim, imenso. Né? Porque eu saí ali do convívio das minhas irmãs e fui pra uma cidade diferente, onde eu tinha menos irmãs e eu era responsável da missão e não sei. Então foi um rasgar. E mais o Senhor foi me curando de muitas coisas afetivas, de carências, de compensar, né? De colocar na amizade desordens, paixões desordenadas, né? Querendo ali a companhia pra me beneficiar. E aí eu já entendia que não era ali, não era o certo, não era o correto. E aí o Senhor foi me lapidando, ainda está lapidando muito. Mas a vida fraterna na comunidade de vida, a pureza, ela perpassa. A pureza, o amor puro de Jesus abandonado, né? Ele nos forma e nós jorramos para a vida fraterna. E aí, a nossa unidade é tão forte que o inimigo tenta tanto, porque ele sabe que se a vida fraterna ali se quebrar um pouquinho, vai entrando várias coisas, né? Várias discórdias, e tudo fragiliza. A casa, né? As meninas que estão sob a nossa responsabilidade sentem. O que você tem, tia? Você tá bem? Eu, filha, enfim. É uma decisão. Decidir por amar. O que é amor? Que a gente falou ali no começo. Desinteressado. Desinteressado, gratuito e incondicional. Se eu me decido por amar, eu me decido por amar desinteressadamente, gratuitamente, incondicionalmente. Incondicionalmente, ou seja, não quero nenhuma condição para esse amor. E claro, é um processo, certo? Por isso que a apostila é autoconhecimento, cura e conversão. Você não está sozinho nisso. Eu não estou sozinho nisso. E pessoal, é um tesouro tão grande a vida fraterna. Tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a gente não para meditar. Às vezes a gente esquece no tesouro, jantarzinho, que é a vida fraterna. É o texto. A gente não para meditar. Nessa fonte mesmo, que é a vida fraterna. Pessoal, é tão confortante saber que na missão diferentes estão juntos no mesmo objetivo. Eu tenho irmãos que eu sei que vão comigo pro céu. Eu tenho irmãos que eu sei que nós vamos chegar no céu e vamos dividir de uma alegria infinita. Eu tenho irmãos que eu sei que eu vou olhar para o olhar de Jesus no paraíso e vou saber que aquele olhar eu olhei junto com os irmãos. Porque era o mesmo olhar de Jesus abandonado aqui na terra. E a gente vai olhar para aquele olhar, vai se olhar e vai entender o porquê que a gente está ali. Juntos. É ver uma irmã minha se afastar, que eu não tenho tanta proximidade, mas ir atrás dela e entender o porquê. Claro, se ela der abertura, se ela não der abertura, reze, assuma para si. É ir até o fim, como Jesus abandonado foi até o fim. Até a morte de cruz. Não foi uma morte agradável. É ir até o fim, como Nossa Senhora Pietá foi até o fim, até segurar seu filho ferido nos braços. É ir até o fim no amor. Até o fim no amor. Eu não sei se eu fui muito clara, se eu passei por coisas muito diferentes, se ficou alguma coisa no seu coração. Mas peçamos ao Espírito Santo para que tudo aquilo que for causar inquietação santa, ou seja, aquilo que vai lhe inquietar para ir além, né? Seja sedimentado no seu coração. Você entendeu? Mas vai. Não, era só se você terminasse. Vai. Não, o que eu tinha falando, eu me lembrando assim, de duas coisas que... Porque eu li um livro uma vez que é muito bom, recomendo a todos que leiam, né? Que é aquele Vida Fraterna, Comunhão de Santos e Pecadores. Esse livro é violento. E aí teve duas coisas assim que mexeram muito comigo, né? Que uma delas era sobre a fofoca, né? Que ele falava assim... Não sei se era... Era mais ou menos assim. Que quando você fala mal de um irmão para outro irmão, você mata esse irmão no coração da outra pessoa que tá estando, entendeu? Assim, então, é um pecado que a gente confessa, né? Dentro daquele grupo do não matar, que a gente pensa, não, esse aqui eu vou pular porque eu não mato ninguém. É nessa hora que a gente mata, né? Então, isso foi uma coisa que eu fiquei...
boa tarde, né? Pra ver como isso é sério. Então tem gente que fala, menina, mas é verdade. Princesa, azar, só verdade, não é pra você ficar falando do seu irmão, né? Tipo, pelo menos eu não tô inventando. Não é por aí, né? E outra coisa também que eu me lembrava muito dessa questão era de realmente da pobreza de se colocar no último lugar. Eu acho que a vida fraterna é muito disso, sabe? Da pessoa, tipo assim, mas a fulaninha só vem atrás de mim quando ela precisa. Tipo assim, como é? Você só quer essa pessoa lhe dar coisa em troca? Se ela só quiser você... A vaidade, né? Quando você precisa, você não vai querer? Fala que não? Tá bom pra você de amizade? Né? Uma vez eu tava conversando com uma pessoa que eu falei assim, ó... Menina, eu tava falando não sei o quê, que eu falei, menina, vocês me narram tudo de short pro despertar. Não sei o quê, da equipe de serviço, né? Já julgando, olha, bonita, linda, pra minha cara, né? Menina, que coisa, não sei o que, a pessoa. Mulher, o que é que tem? Eu falei, mulher. É porque assim, como eu partilho muito sobre afetividade, né? Isso aqui é sempre uma coisa que eu escuto muito, né? Tipo assim, qual é a pior coisa que pode acontecer contigo se tu for de calça pro despertar? Ela, passar muito calor, passar mal, desmaiar. Eu falei, pronto, essa é a pior coisa. Eu falei, cara, tu sabe o que pode acontecer se tu for de short e tem um menino lutando pra ver a castidade, né? Ele pode perder o céu. Se tiver uma menina homossexual na comunidade, que tem muitas, buscando pra ver a castidade, e tiver de short, ela pode perder o céu. Aí tu não pode passar um calor, não pode passar mal. Tá entendendo? Tipo assim, é a vontade de se colocar em primeiro lugar. Não, eu não posso passar calor. Uhum. Não, eu, pelo amor de Deus, tipo assim, é sempre você em primeiro lugar, né? No lugar de sempre o irmão, sempre o irmão. Eu falei, eu prefiro 1000 vezes desmaiar no meio do sol de calor do que tirar o céu do irmão meu, porque eu não sei a luta dele. Eu sei de muito, porque muito pode comigo, mas tipo assim, quando eu vejo esses embates, eu vejo que cada pessoa quer o primeiro lugar dela. O primeiro lugar dela, a primeira vez é dela. E só pra encerrar minha partida, né? Uma coisa que fala muito desse livro, que eu fiquei assim... Porque tinha uma época, acho que na década da finalmente, né? Eu reclamava demais das coisas da comunidade. Reclamava demais. Não sei o que, só reclamava. Tudo achava um defeito. Aí, no livro, ele fala assim, ó. Você nunca, a sua vida inteira, vai pagar o que a comunidade já fez por você. É mesmo. Nunca, se você servir no mundo, até você morrer, você nunca vai pagar o que a comunidade já fez. É mesmo. Dos primeiros membros que sustentaram a comunidade. E daquelas 200 pessoas que vieram despertar, que se fosse só pra você, elas fariam. E dos seus pastores que cuidaram de você sem você saber. E do conselho que soube da briga que você teve com o fulaninho, foi lá tentar resolver. Assim, nunca você vai pagar o que a comunidade fez por você. Nunca. Mas fala, não, Rocife, tanto do lume. Nunca você vai pagar o que a comunidade já fez por você, né? Então, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, entendeu? Porque eu sempre, tipo, reclamava demais, achava que eu tava fazendo muita coisa, não sei o quê. E quando eu li isso, né? Foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? A gente ter essa gratidão em relação à comunidade, de saber e de crer, né, que as coisas estão sendo cuidadas, né? Assim, que, enfim, Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pode ver, né? Que nunca você vai pagar, né? Então não existe motivos para ingratidão em relação à comunidade. Não importa quanto você tenha sido machucado. Sempre a comunidade fez muito mais por você do que você fez por ela. Não que seja uma questão utilitarista, né? Tipo assim, a comunidade só quer você fazer uma coisa. Não tem nada a ver com isso, mas que a comunidade lhe quer, né? Independente disso, das suas misérias, né? Enfim, porque aqui no grupo tem muitas pessoas que não se sentem família, né? Assim, das várias partilhas que eu tive naqueles dias, né? Muitas pessoas traziam isso, que não se sentiam vontade, não se sentiam família, que tinha muita brincadeirinha aqui, sabe? Não precisava e tal. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas são 200 pessoas, gente. Não é desculpa, tá entendendo? Assim, pra ser comunidade, né? Enfim. Tchau, era isso. Pessoal, e a gente tem uma graça muito grande de ter um carisma que vai reordenando todas essas coisas, né? Porque como a gente sabe que nós fomos deturpados muito tempo dizendo que era assim mesmo, a relação era assim. Era pra você sugar, era pra você ter ali a pessoa a seu favor, era pra você ter a pessoa como às vezes uma bengala, né? Ter uma pessoa mesmo que lhe beneficie. E se a pessoa não correspondia a isso, você descartava. Não só em relacionamentos amorosos, mas nas amizades, né? A gente foi formado desse jeito no colégio, ali nas Deixa eu dar fazer uma partilhazinha. Ela falou bem no ponto que eu estava aqui pensando, né? Eu trabalho com crianças, né? Crianças pequenas. E eu fico vendo, assim, imaginando o quanto o carisma da gente é importante para hoje. E vocês que são jovens, que vão ter os filhos de vocês, deixa eu fazer essa partilha aqui que é importante. O que mais a gente hoje vive como problema dentro de uma escola é o ter o poder e o prazer. Porque as crianças hoje, 8, 9, 10 anos, elas estão vivendo isso. Essa coisa do que vem enraizado desde o começo. Eu tive uma situação agora de uma criança, semana passada, que ela tinha colocado aquelas figurinhas, e uma figurinha era de uma criança que a gente trabalha muito porque é excluída, e a figurinha era burra.
burra, e tinha outra, que era outra criança, era a burra fazendo burrice. E isso aí foi espalhado, aí os pais souberam, aí veio aquela confusão toda. E quando eu fui conversar com essa criança, ela ficou tão assim, que ela tentando explicar, tia, não, mas é porque eu fui explicar pra ela como a criança se sentia, e fui falar. Aí, qual foi a primeira reação dela? Ela queria apagar. Tia, eu apago, tia, eu apago. Eu fiquei tão assim que ela queria apagar como criança, né? Que quando alguém vem e diz pra ela, quanto aquilo ali é sério, quanto aquilo ali... Ela se sentir, ela fazer com que ela se sinta como a outra criança ia se sentir vendo aqui. Aí eu fiquei tão assim, sentida com ela, né? Do arrependimento dela. Vai buscar teu celular, vai que a gente apaga. Como se fosse apagar, né? Vai. Ela foi lá, pegou, aí tia assim, e ela sabia. E lá na figurinha que foi criada, né, coisa que eu nem sei, ela sabia. Ela foi apagando. Aí deu aquele alívio dela. Tia, eu apaguei, viu? Aí eu disse, joia, tu apagou. Eu nunca mais fazer isso não, né? Ela, não, tia, eu não vou mais não. Mas mal sabia, ela já estava espalhado, né? E que Deus queira que não tenha mais problema. Mas é isso. Né? As nossas crianças estão nesta vibe de ser o primeiro, de falar do outro, de querer ser o melhor. E aí teve todas as salas, quando eu vou conversar sobre isso, né? Que eu vou falar sobre alguma coisa relacionada a isso, eu boto ser feliz fazendo o outro feliz. Ele já conhece, todas as turminhas já conhecem esse cara. Ser feliz. E eu um dia, aí numa dessa turma que eu tive que falar sobre isso para acalmar os corações, aí eu falei que tinha uma filha minha que era assim. Aí eu falei que a Camila era uma filha minha que tinha doado a vida para poder ajudar os pobres. Aí ficava tudo assim, gente, foi aquele silêncio, assim, a necessidade que eles têm de ouvir falar de Deus, do mais pobre, mas só que não tem ninguém que fale. Então, quanto o carisma da gente tem que movimentar essa sociedade da gente, no pequenininho, de 8 anos, 9 anos, nos nossos filhos, e aí vai dar tudo. Pois é, e encerrando, né? Não vamos cair na tentação de transferir todo esse julgamento que porventura nós tenhamos cometido para nós, né? Assim, transferir tudo isso. Eu sou uma péssima pessoa porque eu já fiz isso, eu vou fazer, porque já é algo que está enraizado em mim. E aí você parar nisso, isso é tentação. Né? O Senhor não trabalha assim com a gente. O Senhor trabalha com a misericórdia, claro, a justiça também, mas no sentido da gente entender se auto é o objetivo, é se autoconhecer à luz do carisma. Entender que na minha história de vida, desde criança, no colégio, eu entendia que era dessa forma, mas graças a Deus nós estamos aqui para reordenar. Entender que o outro eu não posso usar o outro como alguém que eu vou descartar se ele não corresponder o que eu quero que ele faça. E aí vai reordenando todas as paixões do nosso coração, que às vezes a gente tenta compensar nas amizades, nas feridas que a gente tem, e enfim. Quer falar? Tipo assim, durante o processo de clarificação, né, eu ouvia muitas pessoas falarem assim, que o carisma, ele ia tocando todas as áreas da sua vida, né?